Está começando agora o seu canal Maná de Sião. Shalom Aleichem, Erev Tov, a paz seja convosco, boa tarde, tudo bem? Esse é o seu canal Maná de Sião, trazendo as bênçãos de Sião, da terra santa de Israel, da cidade de Jerusalém, para a sua vida e para a sua família. Para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o seu Arri, o seu irmão, Yehudá Ben Yosef. E esse é o nosso canal Maná de Sião, o canal da Techuvá. Então, para você que está me vendo pela primeira vez, eu quero aqui pedir o seu apoio, a sua ajuda para se inscrever no nosso canal Maná de Sião, para você fazer a sua inscrição, deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito no nosso engajamento no YouTube, para que o canal Maná de Sião alcance ainda muitas vidas, como já tem alcançado, para levar essas vidas para o caminho da Techuvá. O propósito maior do nosso canal Maná de Sião é levar a vida das pessoas para o caminho da Techuvá. Baruch Hashem, Emuná, queridos. Então hoje, dando continuidade à nossa série de estudos do canal Maná de Sião, iremos trazer um novo estudo a respeito de um assunto extremamente importante para a nossa caminhada na Techuvá. Eu tenho certeza que esse estudo de hoje vai enriquecer muito a sua vida espiritual e vai fortalecer ainda mais a sua vida no caminho da Techuvá. Eu tenho certeza disso. Emuná, queridos. Então hoje nós vamos falar qual é o maior dos mandamentos. O que as Sagradas Escrituras de Gênesis a Apocalipse, o que a nossa Sagrada Torá e as Escrituras têm para nos dizer, para nos falar a respeito de qual é o maior dos mandamentos. E eu posso, já nesse momento, te dizer, você, meu irmão, você, minha irmã que está me assistindo, que o maior dos mandamentos das Sagradas Escrituras, segundo está escrito na nossa Sagrada Torá, é o Shema Israel. Então, o Shema Israel, que é a nossa confissão de fé, a nossa emuná, que nós chamamos de fé, que a palavra emuná quer dizer fidelidade, credibilidade e lealdade. Então, nessa paraxá semanal desse Shabat, que nós estudamos na nossa sinagoga, a paraxá Vaet Hanan, essa paraxá Vaet Hanan vem falar justamente disso, do maior mandamento deixado pelo Eterno através da nossa Sagrada Torá, dos mandamentos, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o nosso Eterno, Hashem Adonai Elohim, é um único Senhor. E nós recitamos essa oração, declaramos o Shema pelo menos 2 vezes por dia e, logicamente, todo Shabat, todo sábado, na sinagoga, nós
recitamos esta oração do Shema Israel. E todos os judeus que seguem a Torá, de qual linha judaica pertence, eles também recitam, fazem a oração do Shema Israel. E seja um judeu ortodoxo, um judeu nazareno, ou um judeu messiânico, que é o meu caso, como eu já falei aqui para vocês em outros vídeos, que eu sou um judeu messiânico, que pertenço a uma sinagoga judaica messiânica aqui em Brasília, na cidade de Águas Claras, DF, a sinagoga Beit Tefilá. Então, seja qual o judeu, de qual linha judaica que segue a Torá, ele sabe, reconhece a importância do Shema Israel. E é isso que nós estudamos nessa paraxá semanal. Então, lá no Sefer, no livro de Devarim, capítulo 6, do verso 4 ao 9, Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso líder espiritual, ele sabia que estava chegando o fim dos seus dias. O Eterno já havia decretado que ele não iria entrar na terra de Canaã, na terra da promessa, na terra prometida de Eretz Israel, que ele não iria atravessar o Iarden, o Jordão, com os Benei Israel, com os filhos de Israel. Então, como um pai amoroso, um pai que cuida, que zela pelos filhos e por aquela nova geração que havia nascido no deserto, então Moshe Rabbeinu, Moisés, começa a ensinar, a falar do Shema Israel, da importância do Shema Israel na vida do povo de Israel, na vida dos Benei Israel, dos filhos de Israel. Então ele começa a falar, a ensinar, a orientar, a instruir. E nesse capítulo que eu mencionei aqui, de Devarim, capítulo 6, do verso 4 ao 9, Moshe Rabbeinu, Moisés, faz os filhos de Israel se relembrar do grande evento que ocorreu no deserto, no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, aonde o Eterno se apresentou, se manifestou aos filhos de Israel que estavam reunidos no pé do Monte Sinai de uma forma poderosa, gloriosa, em meio a trovões, relâmpagos e fogo. Lá no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, vai relatar esse grande evento que foi a ortoga da Torá, a entrega da Torá por intermédio de Moshe Rabbeinu, de Moisés, aos filhos de Israel. Por isso que nós judeus, todos os anos, nós comemoramos a nossa festa de Shavuot, que é justamente a ortoga da Torá, a entrega da Torá, porque foi nesse dia, nesse grande evento que ocorreu, que o nosso Hakadosh Baruch Hu, o bendito seja ele, fez um pacto, fez uma aliança com o nosso povo, através da sua sagrada Torá, da sua santa lei, que são os mandamentos do Eterno. E é isso que Moshe Rabbeinu está ensinando, está falando, está instruindo aos filhos de Israel a reconhecer que o Eterno é um único Elohim, indivisível, invisível. E Moshe Rabbeinu continua falando e ensinando que nesse grande dia desse evento, eles não viram nenhuma imagem física do Eterno. Eles não viram nada do que há no céu, na terra e nem debaixo da terra.
Moshe Rabbeinu tem o cuidado e o zelo de ensinar, de instruir e de falar para os filhos de Israel que em meio a trovões, relâmpagos e fogo, quando o Monte Sinai estava estremecendo, tremendo pela presença de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, do Santo de Israel, Moshe Rabbeinu fala: vocês apenas ouviram a voz do Eterno. E quando os filhos de Israel que estavam reunidos ali no pé do Monte Sinai ouviram a voz do Eterno, eles então disseram, declararam, falaram: faremos e ouviremos. E é isso que Moshe Rabbeinu, que Moisés está trazendo à memória aos filhos de Israel, fazendo eles recordar, lembrar do pacto, da aliança que foi feito no Monte Sinai, através dos mandamentos de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, de Adonai, de Hashem, e reconhecer que o Eterno é é único, indivisível, invisível, o Criador de tudo, Criador das coisas invisíveis e visíveis, Criador do universo, Criador das estrelas, dos planetas, Criador do céu, da terra, do mar, Criador de todo ser humano, Criador das coisas que existem e as que vão existir e as que já existiram. Tudo foi criado pelo Eterno, pelo Santo e Bendito de Israel, o nosso Hakadosh Baruch Hu, o bendito seja ele. Baruch Hashem, queridos. Então é isso que Moshe Rabbeinu, Moisés, está ensinando e falando para o povo. E quando o povo ali, reunido no pé do Monte Sinai, faz essa declaração dizendo: faremos e ouviremos, é porque os mandamentos, eles têm que ser obedecidos. Nós temos que obedecer aos mandamentos. Nós temos que praticar os mandamentos. E é por isso que na Bessorá, nas boas novas do Evangelho de Marcos, capítulo 12, do verso 29 ao 34, vai dizer que os doutores da lei, os fariseus da época de Yeshua HaMashiach de Nazaré, do nosso Salvador, do nosso Redentor, os fariseus, os doutores da lei se aproximaram até Yeshua e começaram a interrogá-lo e a perguntar para ele qual é o maior de todos os mandamentos. Então, quando eles interrogaram e fizeram essa pergunta para Yeshua HaMashiach de Nazaré, qual foi a resposta de Yeshua? O que nós já acabamos de falar agora há pouco, lá no Sefer Devarim, Devarim capítulo 6, do verso 4 ao 9. Ouve, ó Israel, o nosso Eterno, o nosso Elohim, o Eterno é um. Bendito seja aquele cujo glorioso reino é eterno. Então, Yeshua HaMashiach, ele ratifica, ele confirma, ele afirma que o maior dos mandamentos é reconhecer que o Eterno é um único Deus, indivisível, invisível, que não há outro além do Eterno, e que pelos seus mandamentos nós temos que obedecer, amar os seus mandamentos, que está na sua sagrada Torá, na sua santa lei. Por isso que Yeshua, ele termina a sua resposta para os doutores da lei, para os fariseus, dizendo: amarás ao teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de tudo que o Eterno tem colocado na tua vida. Ou seja, Yeshua estava dizendo
que além de reconhecer o Eterno como o único Elohim, é através do que fazemos, do que praticamos, do que cumprimos, segundo os seus mandamentos que está na sua sagrada Torá, na sua santa lei, é que de fato e de verdade seremos aceitos, seremos reconhecidos por Hakadosh Baruch Hu, pelo bendito seja ele, como filho de Israel ou como filha de Israel. Então, para que você possa ser aceito como um filho de Elohim ou como uma filha de Elohim, do Eterno de Israel, do nosso Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, você tem que amar, você tem que ter prazer e alegria no seu coração em obedecer aos mandamentos do Eterno. Por isso que para nós judeus, o fazer é mais importante. O fazer está em primeiro lugar na vida de um judeu, de um Yahudim. Por isso que Moshe Rabbeinu disse, olha, vocês declararam no pé do Monte Sinai, faremos e ouviremos. Então, o fazer, o praticar, o cumprir os mandamentos é muito mais importante do que ouvir apenas ou conhecer apenas. Por isso que o nosso amado Arri, o nosso irmão Yaakov, Tiago, na sua carta, Tiago que era irmão do nosso Mashiach Yeshua, Tiago em sua carta, capítulo 1, do verso 22 ao 24, ele vai dizer, não sejais apenas ouvintes, mas sejais o quê? Cumpridores, praticantes dos mandamentos do Eterno, que está na sua sagrada Torá. Essa é uma verdade, querido, absoluta. Essa é uma verdade que não pode ser mudada, é imutável. Então, o que o Eterno quer enxergar na minha vida, na sua vida, é se nós praticamos, se nós cumprimos, se nós realmente amamos os seus mandamentos. Porque os mandamentos de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, de Hashem, de Adonai, precisa estar na nossa vida, no nosso viver. E é quando eu faço, é quando eu pratico, é quando eu cumpro esses mandamentos, é que de fato e de verdade vai ocorrer uma mudança genuína e verdadeira nas minhas atitudes, nas minhas ações, nos meus comportamentos, porque os mandamentos do Eterno de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, foi deixado para que eu e você cumpra na nossa vida, no nosso viver. Então, o Eterno, ele quer enxergar, ele quer ver na minha vida, na sua vida, você, meu irmão, você, minha irmã, que está me assistindo ou que vai me assistir, ele quer ver os seus mandamentos, a sua sagrada Torá, a sua santa lei na nossa vida, no nosso viver, pela obediência, porque nós amamos, porque nós temos prazer e alegria no nosso coração. Então, quando Yeshua HaMashiach termina de dar essa resposta para os doutores da lei, para os fariseus da sua época, o que eles falam para Yeshua? Ravi, mestre, tu respondeste bem. Ou seja, Yeshua trouxe a resposta correta, a resposta certa. Por isso que eles falaram para Yeshua, que tinha respondido muito bem. Por quê? Porque essa é a verdade genuína e verdadeira que eu e você, todos os dias, o Eterno espera que eu e você venhamos a praticar, a cumprir, a fazer o que os mandamentos que o Eterno deixou, o pacto, a aliança que veio através da Sagrada Torá e dos mandamentos do Eterno, venham estar de fato e de verdade na nossa vida. Então, queridos, eu tenho certeza
que a partir de hoje, através desse estudo, está esclarecido, está verdadeiramente você possa entender o valor, a importância que há em se cumprir, em se praticar os mandamentos de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, do Santo de Israel. São 613 mandamentos. Mas desses 613 mandamentos, há mandamentos específicos, há mandamentos somente para homens, há mandamentos somente para mulheres, há mandamentos somente para aqueles que têm terra, que são fazendeiros, há mandamentos somente para aqueles que exercem um ofício, um serviço no tabernáculo, no Mishkan, no Beit HaMikdash, no templo, os sacerdotes, os levitas. Mas é a obediência, por amar e ter prazer, satisfação na obediência dos mandamentos do Eterno de Israel, de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, é que nós nos tornamos filhos do Eterno ou filhas do Eterno. Então, o Shema Israel, ele está condicionado, conectado, ligado, relacionado a reconhecer o Eterno como o único Elohim, como eu disse, e a fazer, praticar, cumprir os seus mandamentos na nossa vida, no nosso viver, todos os dias. Por isso que o Shema Israel é o maior dos mandamentos, porque ele nos traz essa verdade, Baruch Hashem, essa verdade que nós precisamos conhecer ela todos os dias da nossa vida. Emuná, queridos. Então, o Shema Israel, que é a nossa confissão de fé, que nós chamamos de Emuná, não tem como adicionar a ela outro ensinamento, outra doutrina, por exemplo, como a doutrina da Trindade. A Trindade é algo pagão. A doutrina da Trindade ela foi criada, inventada, é algo mentiroso, falso, que veio através de Roma. Começou no primeiro século com Inácio de Antioquia, depois no segundo século por Tertuliano e no terceiro século foi oficializada pelo imperador Constantino. Então, essa crença da doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um engano. Por isso nós temos que todos os dias sair de Roma, porque essa doutrina é romana, e ir para realmente a capital da Emuná, da fé, que é Jerusalém, que é Jerusalém. Então, na nossa Emuná, na nossa fé monoteísta, não tem como colocar a doutrina da Trindade. Por isso que o Shema Israel, ele combate, ele é o remédio para essas falsas doutrinas e principalmente a doutrina da Trindade. Então eu tenho certeza, querido, que você que vai assistir ou está assistindo esse vídeo, a partir de hoje, esse estudo que trouxemos aqui para você, mostrando para você que o maior dos mandamentos, segundo as Sagradas Escrituras, segundo a Torá, é o Shema Israel. Eu tenho certeza que vai enriquecer ainda mais a sua vida espiritual e vai te fortalecer ainda mais nesse caminho da Teshuvá. Baruch Hashem. Amém? Então, queridos, não vou me prolongar, vou ficando aqui por aqui, mas quero desejar nesse momento para você e sua família um Shavuot, um Mevorá, uma semana abençoada, com muita shalom, muita paz, muita saúde e prosperidade na sua vida,
e na sua família. Então, queridos, vou ficando por aqui. Lehitraot. Até a próxima. Shalom.